Estamos entrando na semana do Natal, quarto domingo do Advento. Ao longo destes 4 domingos do Advento, nós fomos vendo a vida de Isaías, João Batista, e hoje entramos naquela que, de um modo mais próximo, acolheu Jesus em seu ventre, a Virgem Maria. Mas antes de falar de Maria, gostaria de falar um pouquinho da primeira leitura, que nos remete a um personagem importantíssimo. Dentre os tantos títulos que encontramos em Jesus, sabemos que ele é chamado Filho de Davi. Por que Filho de Davi? A primeira leitura nos fala que Davi, um grande rei, escolhido por Deus dentre os filhos de Jessé, inclusive um dos improváveis, porque quando Samuel foi escolher ali qual seria dos filhos de Jessé que seria ungido rei, Samuel olha todos e aqueles mais fortes, mais robustos, Deus não escolhe. Deus escolhe um franzino, o mais fraquinho dentre eles, chamado Davi. E Davi é ungido rei. Aqui nós encontramos, querido irmão, querida irmã, uma realidade. Deus, ele precisa e quis precisar de pessoas ao longo da história da salvação, para que o seu filho pudesse vir ao mundo. Desde Abraão, desde Moisés, desde os profetas, Davi também disse o seu sim. Interessante que Davi, quando vai fazendo a sua caminhada, ele é de fato um rei que faz uma diferença muito grande. Ele está ali vivendo num palácio de cedro e ele olha para a tenda onde habita a Arca da Aliança e ele diz com ele mesmo: eu estou habitando um palácio de cedro e a Arca de Deus está numa tenda. Eu vou fazer então uma casa para Deus. Eu vou fazer um palácio, vou fazer um lugar que seja digno de morada de Deus. Mas Deus manda um profeta para dizer a Davi: olha, Davi, eu sei que talvez até a sua intenção é muito boa, talvez por gratidão, porque hoje você habita um palácio, mas eu não vou morar num palácio porque eu não encerro-me em lugar nenhum. Eu posso morar onde eu quiser. Claro que depois nós vamos encontrar Jesus que vai nos dizer da importância da sinagoga, de participar do culto dominical, e nós temos hoje então aí uma expressão que é a Santa Missa. Mas Deus, ele não se encontra somente dentro da igreja. Deus pode ser encontrado lá onde você está no seu quarto com a sua Bíblia na mão. Deus pode ser encontrado quando você eleva o seu pensamento a Deus, estando onde estiver. E então Deus hoje fala com este homem chamado Davi, dizendo: não é você que vai construir para mim uma casa, sou eu que vou construir para você uma casa. E Deus dizendo para Davi: você, de fato, terá aí um filho, e este filho sim será rei, e esta descendência davídica, ela vai postergar eternamente. Aqui nós vamos encontrando a descendência de Davi, depois Salomão, que é um dos grandes homens também da Bíblia, e ele constrói o grande templo de Salomão. Mas não é necessariamente em Salomão que vai se encerrar essa promessa. E olha o versículo 14, 13, mais ou menos aqui da primeira leitura, diz assim: quando chegar o fim dos teus dias, o fim dos dias de quem? O fim dos dias de Davi, e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Aqui, gente, nós olhamos, não é necessariamente a palavra falando de Salomão, mas falando de uma descendência que culminaria em Jesus Cristo. E nós vamos encontrar então José, que é descendente de Davi,
E esse que é descendente de Davi, esposo então daquela mulher a qual daria também o seu sim. E porque dando o seu sim, Jesus vem para nascer em meio à humanidade. Eu creio que você está compreendendo esse caminho que nós estamos fazendo aqui. Davi diz o seu sim, nós vamos encontrando homens e mulheres que dão também o seu sim, mas Deus precisou do sim de Maria. Ele quis precisar desta mulher para que o filho dele, nascendo dessa descendência davídica, e hoje o texto diz assim: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e olha a expressão, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Por isso que tantas vezes nós encontramos homens e mulheres dentro do Evangelho dizendo, Jesus, filho de Davi. É dessa promessa lá diante de Cristo, de mais ou menos 1012 anos antes de Cristo, de uma promessa que se cumpre em Maria. E por causa desse sim de Maria, nós hoje podemos dizer, ele veio para nos salvar. Aquela menina também, inclusive assim, a gente vai fazendo referência a textos bíblicos. Davi era o mais fraquinho, o mais franzino dentre os filhos de Jessé. Encontramos Maria, uma improvável também, porque ela era muito nova. Estava prometida já em casamento, não tinham coabitado os dois ainda. Ainda que naquele tempo o casamento ele era colocado em duas fases. Numa primeira fase era chamado os esponsais. Nos esponsais, eles estavam um prometido ao outro, não estavam vivendo juntos, mas era já uma primeira fase, era só questão de tempo para que o casamento pudesse assim, então, com aquelas honrarias e aquela dignidade de uma cerimônia pudesse acontecer. Talvez hoje poderíamos dizer que se assemelha a um tempo de noivado. E então, naquele tempo, Maria já prometida em casamento, não tendo coabitado com homem nenhum, o Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com aquele anjo. E aquela mulher, ela é chamada a dizer a sua resposta. E mesmo com medo, mesmo talvez ali podendo sofrer alguma retaliação, ela diz sim. A fé é assim, gente. Mesmo com medo, nós somos chamados a dizer sim a Deus. E porque dizer sim, Deus pode realizar as maravilhas e o impossível que Ele pode realizar na vida de todos e cada um de nós. Eu sei que ao longo da história, Davi disse o seu sim, Abraão disse o seu sim, Moisés disse sim, mesmo hesitante, mas também Maria disse sim. Hoje eu e você somos chamados a compreender esse texto. Qual é a nossa resposta diante daquilo que Deus nos fala hoje? Hoje nós encontramos homens e mulheres que já não dizem sim mais a Deus. Dizem sim a tantas outras coisas. Dizem sim ao trabalho, dizem sim ao descanso, dizem sim ao lazer, mas dizer sim a Deus não dizem. E vão deixando Deus de lado. Hoje eu e você somos chamados, assim como Maria, a dizer: eis aqui a serva, o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E a partir desta palavra, poder compreender, será que não é por falta de sim nesse mundo hoje, que nós encontramos um mundo tão violento, um mundo tão esquisito, tão medonho, tão parece que fracassado, tão doente, um mundo tão enfermo? Precisamos dizer sim a Deus para que esta palavra possa se cumprir em nós, para que esse mundo se torne melhor a partir de nós. O mundo não vai se tornar melhor a partir de um passe de mágica, não. O mundo vai se tornar melhor a partir do sim que eu e você possamos dar a Deus. Vamos rezar esta palavra neste domingo, nesta manhã de domingo, agradecido ao Senhor que nos chama à oração. Fica de pé. Hoje eu peço a você que possa meditar esta palavra. Você tem sempre dito sim a Deus, assim como Maria? O que tem impedido você de dizer sim a Deus? Talvez Maria pudesse dizer: não, eu não consigo
Como vai se dar isso? E o medo de Maria naquele momento, né? Mas como vai acontecer isso? Eu não conheço homem algum. Davi, aquele improvável, também dizendo sim. Fecha seus olhos hoje um instante e começa a perguntar na sua própria vida: onde você não tem dito sim a Deus? Onde você não tem se inspirado em Maria? Onde você não tem dito esta resposta positiva de um Deus que sempre te chama, que te convida a dar a sua resposta? Hoje nos coloquemos nessa presença de Deus, inspirados por Maria, chamados a dizer sim. Será que o mundo não pode ser melhor? Pode, amado irmão, pode sim, mas precisa de uma resposta minha. Precisa de uma resposta sua, todos os dias, dia após dia, cada dia, todo dia. Sim, Senhor, aqui estou, na Tua presença eu quero caminhar. Eu quero, Senhor, que a partir do meu sim, a partir do sim de tantos irmãos, a bondade, o amor, a harmonia possa acontecer em tantos lares, em tantas famílias. Hoje existe reclamação demais, mas não acontece de pessoas dizerem sim verdadeiramente. Dizem sim, mas qualquer proposta do mundo chama mais atenção. Hoje vem, Senhor, ensinar-nos a dizer sim. Ensinar-nos a dizer eu quero caminhar na presença de Deus. Assim como Maria, assim como Davi, como Abraão, como Moisés, assim como tantos e tantos homens e mulheres foram dizendo sim, foram dizendo essa resposta positiva: eu quero caminhar na presença de Deus, porque nada é mais importante que Deus. Abandonar os planos pessoais e deixar que Deus possa moldar a própria vida, a própria caminhada. Vai cantando isso, cantando esta palavra que reflete esta palavra de hoje, este evangelho, estas leituras. Em quem me apoiarei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Ao longo da caminhada da igreja, nós vamos compreendendo que lá no início teve um homem e uma mulher que, ao invés de dizer sim, disseram não a Deus. Eva, Adão, cedendo à tentação do pecado. E quando disseram não a Deus, perdoe a palavra, trouxeram a desgraça para o mundo. Essa herança maldita do pecado, que ainda hoje traz resquícios em todos e cada um de nós. Mas nós não somos hoje chamados a dizer não, assim como Adão, Eva, mas a dizer sim. Sim, assim como Jesus disse, enviado pelo Pai, na ação do Espírito Santo. Assim como Maria, mesmo temerosa, dizendo sim, mesmo hesitando, sim, eis aqui a serva do Senhor, faça, Senhor, em mim a tua vontade. E as maravilhas puderam acontecer ao longo de toda a caminhada da igreja. E onde existe um homem e uma mulher que diz sim a Deus, a palavra se transforma. A palavra transforma a realidade. A palavra é capaz de transformar uma família. A palavra é capaz de transformar um ambiente de trabalho. É capaz de transformar aquele que se encontra no vício mais profundo, aquele que se encontra no abismo, aquele que se encontra no buraco mais fundo. Nos ajuda, Senhor, a dizer sim,
Porque o mundo hoje precisa de católicos fervorosos, cristãos verdadeiros que sejam capazes de dizer: sim, Senhor, eu estou aqui, eu quero seguir. Eu não quero dizer não, eu não quero dizer não em nenhum momento. Eu quero dizer sim à tua santa vontade. Eu quero caminhar com firmeza. Chega de católico molenga. Católicos firmes capazes de dizer sim, como Maria. Sim, mesmo com medo, mas aqui, Senhor, eu estou. Eu quero seguir-te. Eu quero caminhar na sua presença. Canta isso mais uma vez para finalizarmos essa palavra de hoje. Palavra forte, que nos renova, que nos chama a viver um Natal no seu sentido mais profundo. Canta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Obrigado, Senhor, porque nos destes Maria, que dizendo sim, traz a nós a salvação. O Senhor mesmo que venha nascer do ventre de Maria. Queremos finalizar esta homilia com essa singela oração que nos remete a esta memória tão bonita de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.